Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para trazer uma palestra que já fizemos anteriormente. Essa foi uma palestra que eu fiz em 2018. Tinha comprado um livro novamente, né? Esse livro, Uma Breve História do Tempo, de Stephen Hawking. E já esse daqui era o que eu já tinha desde a década de 90. E comprei esse, que foi lançado em 2015, mas em 2018 eu comprei ele na versão nova, né, que faz parte de uma nova edição que começou a sair, né, que tem também O Universo na Casca de Nós, e esse aqui sobre buracos negros, né, uma série de livros com esse formato, né. Então eu comprei ele de novo e aí me estimulou a ler novamente e resolvi fazer uma palestra que é tipo como se fosse parafraseando o título desse livro, que é Uma Breve História Esotérica do Tempo. Tempo é um assunto que sempre me motivou a estudar, e vários artigos que eu li me motivaram assim a entender melhor o tempo, que é um assunto muito complexo e um assunto também difícil de ter respostas, mesmo entre os cientistas, mesmo para aqueles que estão com uma concepção mais atual, mais recente e até mesmo nos dias de hoje, né? Por isso que a palestra acaba sendo também ainda atual, mesmo com alguns assuntos eu repetindo o que eu tinha já nos slides, mas eu acabei atualizando também com outros textos e artigos mais recentes. Bom, essa palestra ela se baseia em 7 grandes questões que eu defini primeiro sobre o tempo e que eu pretendia não assim responder como algo definitivo, mas pelo menos buscar respostas que me fossem satisfatórias, que eu gostasse como explicação, né, para essas minhas inquietações. A primeira delas é: o que é o tempo e qual a sua natureza? A segunda: como a ciência contemporânea explica o tempo? O tempo é mesmo a quarta dimensão? É possível viajar no tempo? Existe apenas uma contagem de tempo? Como conciliarmos o livre-arbítrio com a onisciência divina? E por último, qual a importância espiritual da existência do tempo? Essas foram as questões que me motivaram a fazer a palestra na época e que até hoje também são motivadoras, né? Queria também que vocês, ao assistirem depois esse vídeo, analisassem se existe alguma outra pergunta sobre o tempo que fosse interessante também, e aí talvez pudéssemos fazer um outro vídeo, uma parte 2, que trabalhasse essas outras questões, mas de certa maneira sempre o tempo é algo que instiga a nossa compreensão, nosso conhecimento, e nós vamos trazer estas informações para vocês logo depois da nossa vinheta. Bom, então a primeira pergunta que nós temos na relação é exatamente o que é o tempo e qual a sua natureza? Bom, eu trago aqui de imediato um livro que não é científico, assim, no sentido restrito da palavra, mas talvez de uma ciência oculta, vamos dizer assim, e que trabalha na área da teosofia, que é de Ika Taimni, um excelente autor que eu gosto muito. O livro é O Homem, Deus e o Universo. Ele diz o seguinte, né, Ika Taimni: tempo e espaço, como os conhecemos, são ilusões, segundo a doutrina ocultista. Isso não significa sua inexistência, significa que não são o que parecem ser. Trata-se de produtos de nossa mente, dependendo da formação de imagens mentais nela e de sua rápida sucessão como diversas espécies de forças que atuam na mente. Bom, isso é uma coisa que sempre a gente ouve falar, porque não só sobre o tempo, mas sobre o mundo como um todo, o espaço, o tempo, né, o universo, que os hinduístas dizem que tudo isso que nós vivemos aqui na Terra é Maya, né? E aí se fala que Maya é ilusão, e sempre vem logo em seguida um adendo que é assim: apesar de ser uma ilusão, isso não quer dizer que essas coisas não existem. Elas têm uma existência muito forte porque
toda a existência subjetiva humana é uma existência psicológica. E a gente tem estudado dentro da teosofia, dentro do espiritismo, dentro do budismo, dentro do hinduísmo, que todas essas experiências subjetivas, elas têm uma existência tão objetiva que elas são o que mais importa para a gente nesse momento, no momento em que nós estamos vivenciando essas experiências num processo evolutivo. Eu diria que mais importa, mas também faço um adendo dizendo, mas não é a única coisa que importa. E também é importante a gente entender que essas experiências de espaço-tempo que nos situam, que nos localizam, que nos põem dentro de um espaço-tempo, elas são experiências que vão nos levar a um aprendizado, a um crescimento, mas se a gente tiver consciência de que isso não é o fim, nem é a verdadeira existência nossa, que é um estágio, que é como se nós estivéssemos passando aqui por um tempo para aprender, como se estivéssemos numa escola, não a nossa casa, então a gente passa a compreender de uma outra forma e a gente passa a perceber que o aprendizado está acontecendo ou não está, e até termos uma condição de acelerar esse aprendizado sem precisar atropelarmos o nosso caminho, né, a nossa trajetória. Né? Então, assim, logo em seguida vem a questão que Einstein coloca, que a gente sabe que ele é talvez a figura mais notória sobre o tempo. Ele diz, o tempo é relativo e não pode ser medido exatamente do mesmo modo e por toda a parte. Então, assim, essa relatividade do tempo é algo que a gente não pode deixar de levar em conta, porque é algo que já é uma visão atual sobre a realidade, né? Então, quando a gente fala em teoria da relatividade, a gente tem que lembrar que existe a especial e a geral, sendo que a geral trata mais da gravidade, etc., e a especial trata mais da velocidade da luz, mas nessa hora de lidar com o tempo, tanto é importante uma quanto a outra, e aqui de imediato a gente tem espaço-tempo como uma visão dentro da filosofia de Einstein e da ciência de Einstein. Eles são um contínuo, né? É como se assim, você não pudesse alterar um sem alterar o outro. Se você aumenta o tempo, você diminui o espaço. Se você aumenta o espaço, você diminui o tempo. Então há uma interatividade muito grande. Em outras palavras, se eu ando numa velocidade muito grande, né, o tempo passa de uma maneira devagar. E isso numa quantidade muito pequena, quando essa velocidade também é pequena, mas próximo à velocidade da luz, esse tempo passa a diminuir de maneira significativa. Então existe um contínuo, um espaço-tempo. Mas existe também um outro contínuo, que é entre matéria e energia, né? E esse contínuo entre matéria e energia foi que gerou a célebre equação E igual a mc ao quadrado. Vocês estão vendo aí que todas as duas foram da teoria da relatividade, que Einstein defendeu em 1905, e dessas duas acaba existindo a própria teoria da relatividade geral, que surgiu em 1915, a restrita em 1905 e a geral em 1915, e dentro dessa perspectiva, Einstein trouxe para a gente uma nova visão do tempo, né? Um tempo que não é mais aquele absoluto, aquela coisa que não passa, aquela coisa que não varia de uma pessoa para pessoa. Só um adendo aqui também, muita gente quando ouve falar da teoria da relatividade entende como se ela fosse uma teoria que quer dizer que tudo é relativo, mas não sabe que ela foi inicialmente promovida, tratada por Einstein, para entender algo que é absoluto, que ele acreditava ser absoluto, que é a velocidade da luz. Ele entendeu que era absoluto em determinadas condicionantes, em determinadas condições. Hoje a gente sabe que não existe nada absoluto no mundo físico, a não ser, a gente pode até dizer dentro da visão espiritualista que é absoluto só o Deus supremo mesmo, o Deus absoluto, não manifesto, o Parabrahma, né, dos hindus. Então, a gente sabe que essa relatividade existe, né, e existe também em tudo que acontece no universo, mas algumas coisas são mais relativas que outras, por isso que nós consideramos coisas que podem ser absolutas para nós, dentro do nosso referencial, mas se analisar dentro de um referencial mais amplo, acaba mostrando a sua relatividade também, né? Então, é interessante a gente perceber que tempo e espaço têm essa relatividade e são uma coisa tão imbricada, tão conectada, que a gente não pode mais hoje entender um tempo como sendo algo absoluto.
Um exemplo bem assim, que parece meio tosco, e até é mesmo um pouco, porque talvez ele não seja o ideal, mas é o que se usa muito. Quando uma pessoa está vivenciando algo muito agradável, quando está com o namorado ou com a namorada, esse tempo passa muito rápido. Mas aí aquela velha história da piadinha, da brincadeira, quando a pessoa senta num formigueiro, parece que é um ano, um século que está acontecendo, porque o tempo não passa, porque você está sofrendo. Então coisas que lhe fazem sofrer, fazem a gente entender o tempo de uma maneira mais elástica. Isso é apenas uma das ideias de tempo relativo, porque é uma ideia de tempo psicológico. Mas o tempo relativo que Einstein está se referindo não é esse. É um tempo físico mesmo, um tempo real, medido nos relógios. Esse aí pode ser alterado, sim, de acordo com a velocidade. Existem alguns componentes que são dilatadores ou restritores, digamos, ou que podem restringir o tempo, que um deles é a velocidade, o outro é a gravidade e assim por diante. Aqui nós temos um exemplo que é muito utilizado, que é o do paradoxo dos gêmeos. Né? Nesse paradoxo dos gêmeos, se sabe que se uma pessoa que tem um gêmeo, né, uma delas viaja numa nave e vai por um tempo, né, fica distante desse outro, sai da Terra, vai por um tempo passar pelo espaço e tal. Quando ele volta, esse gêmeo que foi para o espaço está bem mais novo do que aquele que ficou, por várias razões. Primeiro porque se essa nave viajou na velocidade da luz, a diferença ainda é maior, mas por conta da diferença de gravidade que ele teve, né, de alguém que está perto da Terra e o tempo passa mais devagar, né, e aí aquele que o tempo viajou, então ele pode, digamos, viajar na velocidade da luz e quando voltar, ter se passado vários anos para aquele que está na Terra, enquanto que passaram alguns minutos, alguns segundos ou alguns dias para aquele que está na nave que flutua no espaço, né, sideral. Quando ele volta, então, há essa diferença. Então esse é o chamado paradoxo dos gêmeos, que já dá uma ideia para a gente de que a relatividade de tempo que Einstein está se referindo não é uma relatividade psicológica, é uma relatividade física mesmo. Então, aqui, né, tem essa frase que ele diz que quanto menor o potencial gravitacional, quanto mais próximo o relógio está da fonte de gravitação, mais lentamente o tempo passa, acelerando conforme o potencial gravitacional aumenta o relógio, se distanciando da fonte de gravitação. Bom, se a gente pegar aqui esse gráfico, que é um gráfico muito comum, até que que vocês devem ter estudado em cinemática, na física e tal, mas só que aí uma física bem newtoniana, mas dentro da física einsteiniana, a física relativista, também continua existindo esse gráfico de espaço e tempo, e note que a seta do tempo ela tem só uma direção, enquanto que a do espaço tem duas. Isso porque existe uma peculiaridade no tempo em relação ao espaço, que nós vamos comentar até mais daqui a pouco, que é a unidirecionalidade do tempo, ou a irreversibilidade do tempo, que é algo que intriga os cientistas por uma situação peculiar que os cientistas têm sobre a relação com o universo, mas que nós, espiritualistas, esotéricos, já não temos tanto, mas ajuda a gente até a compreender essa unidirecionalidade. Por outro lado, o espaço, a gente tem uma seta para um lado e uma seta para o outro, mostrando que existe a possibilidade de você ir para um lado, ir para o outro, ir para frente, ir para trás, ir para cima e para baixo, ou seja, em 3 dimensões. Então, este espaço aí, apesar de ser só uma dimensão, ele representa a mobilidade humana em relação ao espaço. Então entenda que essa única dimensão é como se ela representasse, ela resumisse 3 dimensões, né? E aí a pergunta, será que o tempo também ali poderia ser um resumo de uma multidimensionalidade, ou ele só tem uma linha, ou ele é só linear? Por enquanto vamos imaginar que ele só é linear. Ele sendo só linear, a gente coloca aqui essas 2 linhas que são como se fosse um gráfico de função, vocês lembrando aí do tempo que vocês estudaram matemática, as funções. Isso aí representa 300 metros por segundo, é a velocidade da luz. Então é como se fosse o gráfico da velocidade da luz. E a gente aí se considera que o espaço aí está dando a ideia de mobilidade para um lado, mobilidade para o outro. Então essas 2 linhas é como se representassem
o limite de velocidade, né? O limite de velocidade que existe no universo. Porque Einstein não só considerava a velocidade da luz absoluta, né, como o que é que isso quer dizer, ser considerado absoluto? É que não existe nada material que possa ultrapassar a velocidade da luz, na teoria dele. Depois já se provou, né, que existem outras coisas que podem atravessar a barreira da velocidade da luz, que até os cientistas não conseguem explicar muito bem, mas o emaranhamento quântico já consegue mostrar que informações podem ser passadas a uma velocidade superior à da luz, e eu diria que mais do que uma velocidade superior da luz, seria uma velocidade instantânea, ou seja, um zero. Né? Algo acontece num instante, né? No mesmo instante, né? Algo instantâneo. Então, instantaneidade já existe no universo através da física quântica. Mas isso é papo para outro vídeo. Então, se essa linha vermelha de um lado e do outro, elas representam o limite da velocidade da luz, isso quer dizer que o universo só existe fora desses limites. Então, esse triângulo para cima e o triângulo para baixo, considerando algo do passado e algo do futuro, relacionado ao tempo, são limites do mundo do espaço-temporal futuro e limites do mundo do espaço-temporal passado. Em outras palavras, o que está fora desse triângulo não existe, né? Ou não existe no mundo físico, ou não é físico, ou é energia, é algo impalpável. Então, desculpem. Então, é interessante que a gente conheça esse gráfico para a gente também começar a criar constatações sobre o que está nesse mundo aí fora do limite luminoso, né? O extraluminoso, o supraluminoso, que seria desse mundo supraluminoso. Ele representa o quê? O hiperluminoso, né? Então, os limites do mundo hiperluminoso futuro e passado são exatamente tudo que está fora desses triângulos, né? E a gente pode dizer que eles corresponderiam ao plano astral, né? Porque é inconcebível a gente acreditar que fora de um mundo que não é físico, não exista nada, né? Para os físicos fica até difícil eles explicarem, porque eles não têm uma teoria palpável, ou pelo menos uma teoria que possa ser experimentada, né? Que explique algo que está fora do físico, ou que está num mundo que numa velocidade que tem um espaço-tempo diferente do nosso, já que esse limite que foi estabelecido pelos cientistas, em especial iniciado por Einstein, é um limite que define um universo que é desconhecido, é um universo hiperluminoso, é o hiperespaço, vamos dizer assim, para muitos cientistas. Alguns chamam esse universo como um universo quadridimensional, da quarta dimensão. Só que quando Einstein absorveu esse conceito de quarta dimensão, ele não absorveu apenas espacialmente, ele absorveu temporalmente e Einstein considera que a quarta dimensão é o próprio tempo, né? Mas há controvérsias, mas é importante que a gente chame atenção para vocês disso, porque existem muitos pós-einsteinianos, pessoas que continuam defendendo as teorias da relatividade de Einstein do jeito que ele desenvolveu, que não falam de um espaço dimensional, tetradimensional, né, de 4 dimensões como sendo espacial. Eles já consideram como um espaço de quinta dimensão, ou seja, de 5 dimensões, porque já considera a quarta dimensão como o tempo, e aí pulam. Isso é que eu acho mais complexo, mais atrapalhado, mais confuso ainda, porque é como se tivéssemos 3 dimensões e tivéssemos que pular a quarta, que seria temporal, e a quinta já seria espacial de novo. Eu até prefiro uma teoria que ela ainda é muito complicada, não sei se vai dar para vocês entenderem, mas que diz que o espaço-tempo da quarta dimensão é um contínuo, né? Na verdade é tempo e espaço. Na verdade é como se fosse um espaço quadridimensional onde ocorre o tempo. E aí a gente entende que seria onde, digamos, é como se fosse um filme passando, né? Onde você tivesse um filme e você está percorrendo na quarta dimensão, e cada universo está aparecendo na terceira dimensão, e por isso que essa quarta dimensão tem uma unidirecionalidade. É como se nós estivéssemos dentro de um fluxo, né, contínuo, né, a seta do tempo, percorrendo a quarta dimensão. Bom,
Isso é algo possível de se conceber, ainda mais que, por exemplo, se a gente considerar o plano astral como a quarta dimensão, o plano astral também tem um percurso de tempo. As pessoas podem até, talvez, dentro de uma perspectiva mais ampliada de percepção extrasensorial, ele pode voltar no tempo dentro do astral, buscando emoções passadas, né, vivenciadas no passado, e isso permitir que você faça uma viagem no tempo apenas no âmbito emocional, no âmbito astral, e até em imagens emocionais, em formas de pensamento mais emocionais do que mentais, que possam surgir nesse processo de viagem temporal, acontecendo no plano astral, e também no plano mental, que está ainda numa dimensão superior, que seria a quinta dimensão, a quinta dimensão. E nesse caso não seriam só imagens emocionais, mas imagens mentais. Bom, aqui nesse gráfico a gente tem uma representação do nosso tempo dos relógios, como se fosse uma linha. Então percebam que, se é uma linha, tem muita coisa mais aí dentro de uma perspectiva pluridimensional que poderia estar acontecendo em outros tempos, em outros espaços, que não estão nesta linha, mas estão em outras linhas, né? Pensem que, em vez disso ser um cone ou um triângulo, se isso for um quadrado, se isso for um cubo, se isso for uma figura tetradimensional representando o nosso tempo, né, e espaço, teriam várias linhas acontecendo, linhas paralelas, e isso poderia estar sendo a representação de universos paralelos, né? Então, dentro da perspectiva de Hermann Minkowski, que foi um que antecedeu a teoria da relatividade, foi um dos cientistas que ajudou muito nas suas conclusões a Einstein desenvolver a sua teoria da relatividade, ele defende um cone de luz desse tipo aí, ó, com essa representação. Estávamos vendo, por enquanto, ainda no plano, mas aí está em 3 dimensões. Esse cone de luz é como se o universo só existisse dentro desse cone duplo aí, a parte de cima e a parte de baixo, sendo a parte de baixo o passado e a parte de cima o futuro. Bom, mas aí, como a ciência contemporânea explicaria o tempo, dentro de tudo isso que a gente já falou? Nós temos aqui um livro que eu considero um dos livros mais interessantes para esse assunto, que é O Nascimento do Tempo, de Ilya Prigogine. Esse Ilya Prigogine, ele é um cientista russo que era biólogo, era físico, era químico, e ele juntou esses conhecimentos todos para desenvolver uma teoria, que é a teoria das estruturas dissipativas. E a partir dessa teoria das estruturas dissipativas, ele explica muita coisa, e é uma das melhores explicações sobre o tempo e o espaço, principalmente sobre o tempo, associando a entropia. E eu trouxe aqui algumas passagens que vão ajudar a gente a entender essa teoria dele. A ciência só pode descrever fenômenos repetíveis. Se deu um fenômeno único, uma singularidade como o Big Bang, eis que nos encontramos perante um elemento que introduz aspectos quase transcendentais que escapam à ciência. Da mesma maneira, não creio que a vida corresponda a um fenômeno único. Forma-se sempre que as circunstâncias planetárias sejam favoráveis. E mais, creio que se formará outro universo sempre que as condições astrofísicas forem favoráveis a tal evento. O nascimento do nosso tempo não é o nascimento do tempo. Já no vazio flutuante, o tempo pré-existia no estado potencial. Então vamos entender isso aí. Primeiro que hoje em dia já se questiona muito a existência do Big Bang, como ele foi concebido lá nos anos 20, do século 20. Ele, na verdade, foi por Lemaitre, né? Essa concepção de universo em expansão e de Big Bang, da grande explosão, está sendo questionada hoje por algumas descobertas de alguns telescópios, né, que estão descobrindo que o universo continua com a mesma quantidade de matéria no lugar onde houve a grande explosão até aqui. Então, apesar de haver uma expansão, é uma expansão meio caótica e é uma expansão que não aponta a um lugar onde você tem menos concentração porque está expandindo. Só que isso pode até negar a possibilidade de um Big Bang, mas não nega a possibilidade de ter um vertedouro, né? Um lugar por onde a matéria e o tempo surgem. Não nega a possibilidade da existência de um lugar
onde surgiu esse universo, onde surge esse universo, mesmo que não seja uma grande explosão, mas seja como se fosse um buraco branco, né? Ou um buraco por onde sai toda essa matéria e energia, onde expande toda essa matéria e energia, sem que tenha sido um grande momento inicial há 14 bilhões e meio de anos atrás, e que depois não se reproduziu. Na verdade, matéria continua sendo criada, e isso sempre me lembra uma passagem de Jesus, que ele diz que Deus nunca para de criar, que Deus continua criando. Então, acredito que isso é uma versão, né, mais manifesta de Deus, o Deus mais próximo de nós, que é o Logos do nosso sistema solar, ou do nosso sistema galáctico, do nosso universo em especial, esse universo que está em expansão. Então, a gente tem que entender isso, né? Entender que existe essa possibilidade de o Big Bang ter sido o momento em que criou este tempo que nós conhecemos, mas outros tempos já existiam, e outro tempo já existia antes do Big Bang, porque o Big Bang deu um start de um momento da criação, de um momento, de um ciclo da criação. Então, aqui nessa passagem, da mesma maneira, não creio que a vida corresponde a um fenômeno único, forma-se sempre que uma circunstância planetária, que as circunstâncias planetárias sejam favoráveis. Isso é uma visão assim, que tenta excluir, de certa forma, o designer inteligente, entendendo sim que por um acaso formam-se condições específicas para a vida existir, a vida inteligente do universo, essa vida que nós consideramos, que se considera pela ciência, vamos dizer, como vida biológica, né, e tal. Mas a gente sabe que outras formas de vida podem existir em outras circunstâncias. A gente sabe que dentro da teosofia que até um átomo é considerado vida, né? Helena Blavatsky diz isso a partir de instâncias de Dzian. E também a gente tem que entender que não é algo assim que a gente possa conceber que ao acaso, porque a probabilidade seria tão pequena de existir a vida se fosse ao acaso, né? E a gente entendendo que existe vida, podem existir vidas em outras partes do universo, o que a física quântica nos mostra é um princípio antrópico que, de certa maneira, é participativo. Então, as consciências existentes naquele universo não só geraram as condições para que ele acontecesse daquele jeito, como também modifica esse universo, transforma, é um princípio antrópico participativo hoje que existe dentro da ciência, que defende a ideia de que toda consciência altera e modifica e melhora esse universo. E isso é tão interessante para a gente conceber um universo que não só serve de experiência para a nossa evolução, no sentido de trazer resultados de fora para dentro, como também são experiências de dentro para fora, como se fosse também nós realizando experiências com o universo, vendo como ele pode ser melhor, vendo como ele pode melhorar a partir de nossa concepção do universo, nossa vibração, nosso melhor entendimento, nosso melhor crescimento espiritual. Na outra passagem ele diz, talvez nisso sejamos tributário da nossa linguagem. O tempo não é a eternidade, nem o eterno retorno. Talvez hoje necessitemos de uma nova noção do tempo capaz de transcender as categorias de devir e de eternidade. Na cosmologia que acabo de expor, é a totalidade que desempenha o papel determinante. O fato singular individual só se torna possível quando implicado nessa totalidade. Chegamos assim a um tempo potencial, um tempo que está sempre já aqui, em estado latente, que só existe um fenômeno de flutuação para se atualizar. Neste sentido, o tempo não nasceu com o nosso universo. O tempo precede a existência e poderá fazer nascer outros universos. Então, dentro da visão de Ilya Prigogine, a gente percebe aí claramente ele repetir várias vezes que não só ele acredita num tempo que é além desse tempo que nós marcamos nos relógios, além do tempo que surgiu no Big Bang, né? E além de toda a nossa compreensão de tempo, mas também ele admite a possibilidade de outros universos, com outros tempos, com outras formas de marcação de tempo, e aí é que fica a coisa ainda mais interessante, mostrando um universo criativo, um universo de possibilidades, um universo que talvez pudesse ser quântico no seu macrocosmos também, assim como é no microcosmos.
Mas a seta do tempo ainda é um ponto forte da ciência cotidiana. Se nós estamos tentando responder como é que é o tempo dentro da visão contemporânea, a gente precisa levar em conta isso, a seta do tempo. Se o universo como um todo se desloca de uma baixa entropia para uma alta entropia, nunca poderemos ver os acontecimentos se reverterem. O que isso quer dizer? Na verdade, se nós fazemos aquele teste famoso, teste de esforço, né, cardíaco, que a gente começa a correr numa esteira e tal, e aí marca-se o tempo em que a gente recuperaria os batimentos cardíacos originais, tanto que o médico marca qual é o batimento cardíaco original, para ver se você volta, em quanto tempo você volta, se demora muito, se demora pouco. Isso acontece por uma ordem que nós temos interna, né, que a vida proporciona, né? Mas aí a gente pergunta assim, e se eu pegar um balão cheio de ar e estourar com uma agulha, será que é possível fazer esse balão voltar a ser o balão que era novamente? Deixar ele naturalmente voltar? Se eu deixo uma casa sem cuidados, deixo lá sozinha, sem ninguém ir lá fazer uma limpeza de vez em quando, arrumar, tirar as coisas, ela vai acontecer o que com ela? Ela vai se deteriorando, sujando, etc. Ela não se recupera naturalmente, né? Por outro lado, se nós nos cortamos, arranhamos a pele em algum ponto, há uma regeneração e volta. Por que existe essa diferença? Porque uma coisa são as leis naturais da entropia, que são as leis que o universo responde, essas leis que atuam sobre a natureza, né? Não são leis universais, mas são leis que atuam dentro do nosso campo de visão, de percepção. São leis que mostram que o universo está sempre no sentido da desordem, no sentido de desestruturar. Outro exemplo também é assim, se você pega um cilindro com um monte de bolinhas coloridas numa ordem específica, aí você joga ele, né, depois tenta fazer ela voltar de novo, né, e tenta fazer com que ela volte àquela ordenação. Existe até um bulbo que é utilizado para isso, né? Você joga as bolinhas na ordem, mistura e tenta fazer ela voltar pelo mesmo bulbo. Quando volta, já volta numa sequência totalmente diferente. Isso é a lei da entropia. Por mais que você tente buscar essa ordenação, para você conseguir uma nova ordenação no universo, você precisa colocar energia, e muita energia naquele sistema. Em outras palavras, você para construir um edifício, eu que sou um arquiteto, né, você precisa de muita energia de criação, de elaborar o projeto, de construir, de fazer a construção, elaborar tudo, construir, executar, etc. Isso exige energia. Para destruir, para demolir, você joga uma bola, né, uma bola de demolição lá, quebra, destrói ou lança um avião, como os terroristas, né, do 11 de setembro, lança um avião, destrói aquilo em questões de segundos. Isso é a lei da entropia, sim. A lei da entropia faz essa atuação de destruição, mas em um tempo muito longo, né? Porque o tempo inteiro a gente está submetido. Por exemplo, o nosso envelhecimento é essa lei da entropia, mas ele é retardado por conta de nós termos também uma lei de neg-entropia, de entropia negativa, que a própria vida proporciona. Porque a energia da vida, a vitalidade, o prana, né? Dentro da visão teosófica, seria essa energia que faz com que a gente retarde a ação entrópica, a ação da entropia, a seta do tempo. Bom, mas aí que está a questão é que, por exemplo, os cientistas estão presos a esses elementos materiais, eles definem o tempo a partir de situações como essas, como situações de reversão e reversão natural e tal. Só que a gente sabe que a colocação de energia pode fazer com que reverta a entropia, e com isso não quer dizer que vai reverter o tempo da pessoa, né? É mais um entendimento de como o universo funciona dentro de uma visão entrópica, mesmo sem a nossa participação, sem a nossa atuação. Só que sem a nossa participação consciente, né? Porque a mente da gente atua e pode ser que até a gente consiga, olhe bem o que eu vou dizer, pode ser até que a gente consiga, dentro de uma das capacidades latentes humanas, interferir na passagem do tempo, na velocidade da passagem do tempo física, por conta de poderes que nós vamos nos desenvolvendo, vamos tendo no futuro, e isso pode ser que seja justamente uma possibilidade de uma energia negentrópica de alto nível atuando para que reverta o tempo e faça o tempo andar mais devagar ou até andar para trás. Aí, numa viagem muito grande,
Quem sabe isso possa até acontecer no nível do astral, no nível do mental, e no nível físico seja muito mais difícil e dependa de muito mais evolução e poder além do poder dos mestres, né? Então aqui são os 3 livros que eu mostrei logo no começo, né? Aí tem uma fala, a nossa breve história do tempo começa em uma singularidade no início dos tempos, antes da grande explosão, e se fecha com outra no fim dos tempos, e se necessário podemos saltar entre esses 2 extremos para abreviarmos ela ainda mais. Aqui o Stephen Hawking fala, né, no livro Uma Breve História no Tempo, que existe um começo e um fim para esse universo dentro da visão dos cientistas. Vamos ver isso melhor depois, mas é como se fosse o Big Bang e o Big Crunch, que é a grande expansão e o grande fechamento. Se a gente entende o Big Bang não como uma grande explosão, mas como um vertedouro, fica até mais fácil a gente entender o Big Crunch, porque é como se tivesse, através de um buraco branco, saindo toda a matéria que existe neste nosso universo, e num buraco negro, para onde nós estamos caminhando, na direção para a qual nós estamos caminhando, onde essa matéria toda depois vai ser recolhida para um novo ciclo, um novo universo que surge, que renasce. Isso é uma visão que na cosmologia hindu estava presente. E mesmo um ateísta ou um agnóstico, como o Carl Sagan, autor de Cosmos, né, famoso, ele já trazia isso como uma possibilidade cosmológica, né? E não só ele, mas também os vários cientistas que tentavam entender como é que funciona o universo. E diziam eles que se existisse um número de matéria suficiente, uma quantidade de matéria suficiente no universo para gerar uma gravitação, uma força gravitacional coletiva, geral do universo, né, que fizesse ele chegar até um limite de expansão e ele pudesse ser atraído de novo, como se fosse uma bola de soprar que chega ao seu limite e depois volta ou estoura, né? Então ela teria que voltar de novo e chegar até o Big Crunch. Então, se isso era uma dúvida, hoje a gente sabe que existe a matéria escura, que é um monte de matéria que a gente não consegue detectar somente através da gravitação, mas elas não existem assim visivelmente, por isso são matéria escura. E isso provavelmente é um sinal de que vai existir esse momento em que vai parar a expansão e vai voltar de novo ao ponto inicial da singularidade, em que voltaremos, né, a um ciclo, é como se fosse o nascimento, vida e morte dos hinduístas, né, do universo, o grande ano de Brahma, né? E aqui nós temos um livro que eu gosto muito, que é um livro cósmico, que é de Itzhak Bentov, também num livro A Espreita do Pêndulo Cósmico, ele também fala sobre isso, a cosmologia dele. Ele mostra aqui justamente, né, a existência de um toro, né, onde a gente percebe nesse toro aqui um lugar onde seria o vertedouro, né, a parte onde sai a matéria, e uma parte escura aqui por onde entra a matéria. Então, depois da grande explosão, entre aspas, o universo se expande, se expande, se expande, continua se expandindo, até que depois entra a fase, voltando para cá, né, a fase em que ele começa a diminuir o seu tamanho e ir diminuindo, diminuindo, até começar um novo ciclo. E isto é interessante porque acaba mostrando uma perspectiva que aparece em várias outras situações, né? Por exemplo, na força eletromagnética, né, de um ovo que ele mostra, assim, que é até utilizado muito como representação, né, do mito da criação, né, pelos próprios hinduístas, e a gente vê aqui até a serpente como dando a ideia da Kundalini, que é a força primordial que gera toda a matéria antes de tudo, né? Então, a gente tem aqui essa energia circulando dentro dos campos magnéticos que formam um desenho parecido com esse toro que o Itzhak Bentov mostra. E aqui uma representação do buraco branco e o buraco negro, que poderia ser uma explicação para este processo, né, cíclico. E isso poderia ser também uma boa representação para o Manvantara e para a Laya da teosofia, mostrando também esse grande ciclo de nascimento, vida e morte do universo. No livro O Tecido do Espaço-Tempo, o Fred Alan Wolf fala também de possibilidade de tempos diferentes, né? Então ele fala, o tempo é relativo à espécie de corpo que se ocupa.
Enquanto 100 anos de Brahma igualam 311,4 trilhões dos nossos anos, 100 anos de um inseto podem não ser mais do que um dos nossos dias. E nos planetas celestes, um dia equivale a 6 dos nossos meses. Isso eu trouxe só para mostrar aqui também que ele está falando dos anos de Brahma também, dos 100 anos de Brahma aí, e está falando dessa relatividade do tempo para os seres, né? Diferentes seres. Mas essa relatividade pode ganhar um campo ainda mais amplo. E aqui, por exemplo, no livro O Sistema Solar, de Arthur Power, a gente vê ele citar a Helena Blavatsky, que diz: a Helena Blavatsky afirma ser impossível confiar plenamente no cálculo do tempo dos livros esotéricos, exotéricos, hindus, porque se acham implícitas outras considerações esotéricas que os autores não levam em conta. Embora não haja uma informação direta sobre o assunto, ainda há razões para suspeitar que o tempo dos ciclos cósmicos não é uma quantidade invariável, pois alguns são mais curtos do que outros. Figurou-se que os que estão à nossa frente não devem ser tão longos quanto aqueles porque já passamos. Então isso significa que pode ser que o Manvantara Puralaya vá tendo tempos mais curtos com o passar do tempo, até mesmo sendo relativo a essa passagem de tempo, né, evolutiva. Isso nos dá um pouquinho mais de otimismo dentro desse processo, apesar de que ainda continua sendo um tempo muito amplo, muito grande, né? Bom, em Isis Sem Véu, especialmente retirado do livro que saiu recentemente aí de Michael Gomes, né, um resumo do Isis Sem Véu, mas ele pega passagens exatamente as citadas por Helena Blavatsky, e dele eu tirei essa passagem. A eternidade não tem passado nem futuro, apenas presente. Do mesmo modo que o espaço ilimitado, no sentido estritamente literal, não tem pontos distantes nem pontos próximos. Nossas concepções presas à estreita área de nossa experiência tentam atribuir, se não um fim, pelo menos um começo ao tempo e ao espaço. Mas nem começo nem fim existem realmente, pois, do contrário, o tempo não seria eterno e o espaço não seria ilimitado. Então, daí a possibilidade dessa explicação da teoria do Big Bang ser não uma grande explosão, mas um processo cíclico, né, de nascimento, vida e morte, um momento de nascimento e de morte, ou seria o bardo, vamos dizer assim, bardo, né, que ocorre, né, fazendo referência do livro tibetano dos mortos. É um momento em que o universo não está manifesto. Ele ficaria nesse ponto aí entre um nascimento, vida e morte, entre o nascimento e a morte, né? Ou pelo menos da morte e o nascimento e o renascimento. Aqui em Doutrina Secreta nós vemos também uma passagem: o tempo não existia porque dormia no solo infinito da duração. O tempo não é mais que uma ilusão ocasionada pela sucessão dos nossos estados de consciência. À medida que viajamos através da duração eterna e deixa de existir quando a consciência em que tal ilusão se produz já não existia. Então ele jaz adormecido. O presente não é senão uma linha matemática que separa aquela parte da duração eterna que chamamos futuro daquela outra que damos o nome de passado. Então, exatamente, né? Na verdade, se a gente pensar num tempo transcendente, isso tudo é uma ilusão, né? Porque passado, presente e futuro são causa e efeito, são coisas que dependem de uma existência mental, material, dentro de um campo mais mental, astral e físico, quando que no mundo transcendente a esses, a gente sabe que existe só a eternidade, existe o passado, presente e futuro num só instante. E como é difícil entender isso, como é difícil conceber isso, e talvez seja mais difícil ainda se a gente entrar mais em detalhes. Mas uma pergunta que vem depois, uma das que nós colocamos aqui é: o tempo é mesmo a quarta dimensão? E vem em seguida a questão que Stephen Hawking coloca no livro Um Universo numa Casca de Nós, escrito em 2001. A teoria da relatividade de Einstein, que condiz com um grande número de experimentos, mostra que o tempo e o espaço estão inextricavelmente interconectados. Não podemos curvar o espaço sem afetar também o tempo. Assim, o tempo tem forma, porém, parece ter também uma direção de mão única, como as locomotivas da ilustração abaixo.
Então, assim, se o tempo tem forma, gente, o tempo também é uma dimensão. Então, o tempo também é dimensão. Assim como nós mostramos aquele gráfico de S versus T, né, que vocês têm na cinemática, de percurso, né, no espaço e tempo, e dissemos a vocês que o percurso no espaço estava resumindo 3 dimensões em uma, o tempo também pode estar sendo resumido em as suas várias dimensões, reduzidas em uma só, quando ele pode possuir várias. E aí, se a gente tiver várias dimensões no espaço, várias dimensões no tempo, considerando um espaço multidimensional e um tempo multidimensional, não há limites para várias possibilidades de concepção que a gente tenha dessa interação de tempo e espaço. Então, sair desse universo, sair do mundo físico para ir para o plano astral, seria vislumbrar talvez uma realidade temporal diferente da nossa. E até conhecer melhor um pouco o que pode estar acontecendo exatamente de lá para cá, dentro de uma visão que já está acontecendo entre nós, porque nós que estamos falando agora nesse momento, quem está falando não é o corpo, quem está falando é a mente superior, o eu superior, o self, etc., que de alguma maneira atua sobre a minha mente, mas quem está pensando para criar imagens e poder transformar em verbo, em palavra agora nesse momento, é o meu eu mental, né? E esse eu mental, ele está no plano mental, na 5ª dimensão. Então eu já estou vivenciando essa 5ª dimensão, eu só não tenho consciência plena dela porque eu ainda estou limitado pelos meus sentidos físicos tridimensionais, pelo meu cérebro físico tridimensional. Mas é sempre bom a gente perceber que nós temos potencial para vivenciarmos outros tempos diferentes, até a possibilidade de viajar para o passado, futuro, no tempo, porque se o tempo é uma eternidade única, ter conexão com esta eternidade é ter a possibilidade de viajar no futuro e saber o que pode acontecer daqui a 2 dias, ou daqui a 1 dia, ou daqui até 10 anos. Então, é por isso que é interessante perceber que os pesquisadores de parapsicologia que estudaram pré-cognição foram os que mais foram a fundo nisso, e por isso que eu trago aqui o J.W. Dunne, que em 1927 trouxe as chamadas 3 leis da serialidade temporal. Olha só o que ele diz. Na primeira lei ele diz: cada linha de tempo é sucedida por um acréscimo dimensional que permite superposições, paralelismos no tempo e um grande controle da dimensão anterior. Na segunda lei ele diz: para cada campo dimensional sucessivamente mais amplo, há um observador consciente e, em última análise, há uma consciência maior no infinito, e esta é a única que experimenta o livre-arbítrio, pois é capaz de sucessivamente controlar as demais. E por último, o observador ou a consciência em dada dimensão temporal tem o mesmo número de dimensões desse campo e se subordina ao foco de atenção de todas as dimensões superiores e inclusive à atenção do campo do infinito. É interessante ver com isso aí que ele está mostrando nessas 3 leis dele a existência de diferentes tempos sucessivos, né, dimensionais. Então, no infinito, ter-se-á um campo singular multidimensional de apresentações de fenômenos em movimento absoluto, viajando sob um substrato fixo de elementos objetivos estendidos em todas as dimensões do tempo. O tempo que medir todos os tempos será o tempo absoluto, um passado, presente e futuro absolutos, contendo, portanto, todas as dimensões subordinadas do tempo. Então veja que ele, quando traz esta ideia de superposições de tempos, lembra até um pouco aquele filme A Origem, né, de Christopher Nolan, né, que a pessoa tinha um sonho, e dentro de um sonho tinha outro sonho, dentro do sonho tinha outro sonho, e o tempo de cada sonho era diferente, porque você vivia experiências incríveis demoradamente, né, num sonho, e enquanto isso o tempo estava parado, um carro estava caindo de uma ponte, e enquanto esse carro estava ali parado, muita coisa estava rolando, acontecendo no sonho. Então essa sucessão de tempos é algo que o Dunne chegou a essa teoria com base em experimentação, sim. Experimentação com os seus pesquisados, né, de premonição, de precognição. Então, da mesma forma que Jung, Freud, William James e vários outros pesquisadores de psicologia
chegaram a conclusões sobre a pesquisa psicológica, pegando experiências, né, com seus pacientes e foi deduzindo teorias e trazendo teorias. A parapsicologia também nasceu disso. Só que existe um preconceito muito grande, né, entre os cientistas de admitir a parapsicologia como ciência. Mas ele está aqui já como desenvolvendo uma teoria dentro do livro de pré-cognição que trata essa teoria. Também tem a teoria da sincronicidade de Jung, que é mais conhecida de vocês, que ele também considera a possibilidade de fenômenos que não tenham relação causal, mas que tenham um significado muito forte ligando eles. Então, são fenômenos não causais, né, acausais, e que têm uma forte coincidência significativa. E ele dizia que era importante que a gente buscasse esse significado, porque provavelmente é um significado que nós estamos tentando trazer para nós mesmos. Nós, eu superiores, né, self, estamos querendo transmitir para nosso ego, para nosso ser, nosso eu, e isso pode ser muito importante para a gente. Então aqui tem uma representação de várias linhas temporais dentro das 3 dimensões aí do tempo. Então você pode ter tempo viajando no X, no Y e no Z, e ter caminhos que nunca se cruzarão, porque são retas reversas, retas paralelas, retas que nunca se tocam, e poderão estar mostrando aí a realidade dos vários mundos, e inclusive entre esses mundos, o mundo físico, o mundo astral, o mundo mental, só para falar desses 3 mais densos da nossa experiência. E cada um com seu tempo diferente, com seu tempo específico, que cada reloginho desse aí está mostrando. Bom, no livro O Novo Modelo de Universo, né, o P.D. Ouspensky também traz essa ideia. Foi um dos primeiros momentos que eu vi uma concepção de ideia de tempo dimensional, com um tempo aliás, não tempo dimensional, porque Einstein já falava de tempo dimensional, considerando ele a 4ª dimensão, mas no caso multidimensional, né, um tempo que não tem só uma dimensão. Esses 2 livros eu recomendo muito, Tércio Morgano e Um Novo Modelo do Universo, de Ouspensky. E ele fala de um grande todo, né? Que é o seguinte: nós sentimos como espaço uma esfera infinita, o resto do mundo, o que era ontem e o que será amanhã, sentimos como tempo. A esfera infinita, pela qual imaginamos o universo, muda constantemente e continuamente em cada momento consecutivo. Ela não é o que era antes. Ela prossegue uma mudança constante de quadros, imagens, relações, e para nós, como se fosse a tela de um cinema em que aparecem e desaparecem as imagens correndo velozmente. Nessa representação que eu mostrei dessa espiral e o círculozinho percorrendo essa espiral, como se fosse marcando o tempo, e o tempo já existindo antes e depois, nessa visão física aí de um tempo em forma de espiral, mas que nós estamos vivendo o momento presente exatamente nesse círculo aí que está mostrando, representando no modelo do tempo presente. Então, isso é como se fosse uma representação da própria 4ª dimensão, né? Se considerarmos a 4ª dimensão uma dimensão espacial e temporal ao mesmo tempo, porque ela estaria no nível que nós não conseguimos conceber. Nessa representação nós temos um tempo em 3 dimensões e um tempo acontecendo aí em 3 dimensões e uma vida nossa experimentada do tempo presente em 2 dimensões. Então, se a gente acrescentasse uma dimensão a elas, né, se acrescentássemos a esse círculo mais uma dimensão, é como se fosse a nossa vida presente na existência desse nosso mundo agora, a esfera que ele está falando aí, nesse grande todo. A esfera do mundo presente nesse momento aqui que nós estamos vivendo. E o tempo estaria ocorrendo num nível com uma dimensão a mais do que a terceira, ou seja, na 4ª dimensão. Só que nós não conseguimos vislumbrar essa 4ª dimensão. Mas ela está acontecendo e ela está permitindo a gente se situar. Existe um argumento muito forte em defesa da 4ª dimensão como algo, ao mesmo tempo, temporal e espacial, porque, por exemplo, se você quer situar alguém no universo, você precisa de um X, um Y, um Z e um horário. Porque se você marcar com uma pessoa, ontem até eu estava ouvindo falar de 2 artistas que estavam marcando num restaurante famoso que existia em várias partes do mundo. Elas marcaram um determinado horário e estavam as 2 no mesmo horário, e aí uma ligou para a outra e disse: eu já estou aqui. Ela disse: eu também já estou aqui.
Aí quando depois ficaram conversando, até que descobriram que uma estava em Los Angeles, outra estava em Orlando, porque as duas estavam em Los Angeles e aqui foi para Orlando, esqueceu de dizer que tinha ido para Orlando. Então você precisa ter XYZ, latitude, endereços, quer você queira chamar latitude, longitude e altitude, não tem como variar, porque nós estamos na superfície da Terra, mas fica mais fácil. Então XYZ, num endereço a gente resolve. Mas se a gente não marcar o horário, a gente não vai encontrar com a pessoa. Então, de certa forma, a quarta dimensão, ela orienta a gente no tempo, só que ela orienta também no espaço, porque a gente está preso dentro do nosso Brahma tridimensional, então a gente não tem como viajar dentro da quarta dimensão espacialmente. A gente está viajando temporalmente porque está fazendo esse fluxo contínuo aí, passando por várias linhas por uma única linha dentro da tetradimensionalidade, né? E aí ele ainda diz o seguinte: aqui se encontra o mais incompreensível mistério da vida. Tal como a vemos, nós a estamos criando e recebendo tudo dela. Essa é exatamente nossa relação com o tempo, que vem continuamente surgindo, por assim dizer, do nada e indo para o nada. Tudo existe para nós no tempo e só a seção das coisas se encontram no espaço. Ao deslocar a nossa consciência da seção das coisas para as partes dela que se encontram no tempo, recebemos a ilusão do movimento na própria parte da coisa. Se o mundo é um grande todo que possui a consciência de si, nós somos raios dessa consciência, conscientes de si mesmos, mas inconscientes do todo. Olha que interessante. Então, nesse caso, existe muito mais acontecendo aí, né? Mais do que 4 dimensões, mais do que 5, mais do que 6, e várias possibilidades de vivências acontecendo em diferentes linhas de tempo, linhas de espaço, e que nós não temos essa experiência porque não temos essa visão desse todo, né? Bom, no livro A Mônada, Leadbeater já traz uma elucidação bem interessante, que é essa aqui. Há 2 tipos de tempo: nosso tempo e o tempo de Deus. 2 no mínimo, mas provavelmente muito mais, pois enquanto sabemos de algo de nossa própria capacidade, não temos meios de medir a capacidade divina. Nossa consciência é um ponto, movendo-se sempre do passado ao futuro. Damos o nome de presente ao momento que divide os dois, mas esse presente é uma ilusão, é evanescente, um mero fio de navalha. Mesmo quando pensamos a respeito daquele momento, ele já se tornou passado e outro momento é para nós presente. O outro tempo é o tempo de Deus. E naquele tempo, o que chamamos de nosso passado não é irrevogável, mas está mudando constantemente, apesar de sempre na direção de aperfeiçoamento ou de evolução. Pode-se dizer que eventos do passado não podem ser mudados, mas tal afirmação é, afinal, apenas uma presunção. Os acontecimentos importantes do passado são nossos contatos com outros egos, nossa relação com eles, e essas relações estão sendo mudadas, saibamos ou não, pois estão nessa direção em ângulos retos com o que nós chamamos tempo. Então ele, de certa forma, aqui diz a mesma coisa que o Ouspensky diz, que a Helena Blavatsky diz também, e que, de certa maneira, está aqui uma amostra de que existe mais de um tempo e que nós estamos percorrendo em uma tetradimensionalidade, e que nós não conseguimos vislumbrar tudo isso, mas também é importante ver o momento que ele assinala que, no mínimo, 2 tempos, mas provavelmente mais do que isso, provavelmente muitos outros tempos, porque ele está fazendo alusão também aos vários corpos que nós temos e os tempos relativos a esses vários corpos, né? A gente não pode dizer que os pensamentos de Leadbeater são pensamentos que são unânimes entre os teosofistas, mas como a teosofia é feita de pensadores livres, também não podemos dizer que existe um pensamento único que tem que ser seguido, que tem que ser respeitado como verdade absoluta, né? Até porque a gente não sabe ainda essa verdade absoluta, nós somos ainda pessoas relativas, né?
Mesmo os mestres de sabedoria também não são totalmente donos da verdade, eles também estão em crescimento, em evolução, e muita coisa eles podem estar trazendo de informações que precisam ser revistas no futuro. E nós próprios, quando chegarmos lá no nível evolutivo ou ultrapassarmos, vamos ter um vislumbre ainda maior do que acontece além, né? Então, podemos dizer que isto é um modelo bem interessante, que talvez seja bem explicativo e bem forte na explicação sobre o tempo, que faz parte, queira ou não, da teosofia, né? Nossa consciência se move ao longo de uma certa linha, digamos a título de ilustração, do sul para o norte. Nossa memória inclui mais ou menos precisamente aquela parte da linha sobre a qual já passamos, mas não aquela que temos pela frente. E normalmente consideramos o que chamamos de passado irrevogável, enquanto reconhecemos que possuímos algum poder para moldar o futuro. É verdade que ainda não aconteceram para nós. Talvez fosse mais verdadeiro dizer que ainda não chegamos a eles. Bom, então essa visão de Leadbeater como eu disse, é uma visão bem esclarecedora, bem interessante, que pode servir muito para a gente. Pelo menos é a que eu aceito como verdade por enquanto, né? Aí vem a pergunta, é possível viajar no tempo? Dentro dessa concepção, a gente pode falar de Frank Tipler, né, que é esse pesquisador que é católico, né, cristão, e que tentou usar as explicações da física quântica, física relativista, para explicar todos os fenômenos que ele considera verdadeiros no cristianismo, né, os milagres de Jesus, etc. E também as explicações sobre o tempo e sobre o espaço. Ele tem uma teoria que foi a tese dele de doutorado, que é os cilindros giratórios e a possibilidade de violação de causalidade global. Não é fácil entender a teoria dele, mas a grosso modo é como se, por exemplo, ele entendesse que existe, quando você gira sobre determinado eixo no universo, você cria uma linha de eixo giratório que é imaginária, hipotética, né? É parecido com o tempo imaginário de Stephen Hawking, que muita gente, quando pensa tempo imaginário, pensa que é algo que é na imaginação somente, mas imaginário no sentido matemático, no sentido que você não consegue explicar, nem ver, nem ter as suas características analisadas no mundo físico, mas você imagina e aí utiliza elas como parte da matemática. Então, se existe um eixo linear do giro do espaço, e se o tempo puder ser marcado por um giro também, de certa forma, porque os ciclos universais todos são através de giro, a gente tem essa propriedade do giro como algo que marca o tempo. Então, é como se você pudesse girar, né? E se você conseguisse uma velocidade acima da velocidade da luz, de certa maneira você chegaria no mesmo ponto onde você parou, onde você estava antes. Então é como se você fizesse um giro tão rápido que você chega no mesmo ponto que você estava antes. É como se você não tivesse saído do lugar e como se você tivesse parado no tempo. Então, viajando acima da velocidade da luz, é como se você também pudesse ultrapassar esse tempo e fazer com que o tempo girasse no sentido contrário. A grosso modo é isso, né? Pelo menos a forma como eu entendi, dentro de um reducionismo enorme da teoria dele, mas também é um pouco algo do tipo assim, se eu viajo distanciando de um relógio e o relógio está marcando o tempo, pense que a luz que chegaria até a mim mostrando esse ponteiro variando, ele não chegaria em tempo de eu ver a passagem de segundos, e isso significaria de que eu conseguiria parar no tempo, e ultrapassando isso eu viajaria no mundo hiperluminoso, aquele que está fora dos triângulos, né, que eu falei para vocês, ultrapassando os limites. Só que ultrapassar esses limites com o corpo físico seria também ultrapassar o limite do físico para o astral. E aí seria uma aniquilação, uma destruição do corpo, e aí as partículas todas se dispersariam ou se desintegrariam dentro do astral. Mas antes que isso acontecesse, nós podemos entender que chegando perto a 90%, a 70% da velocidade da luz, alguns fenômenos aconteceriam de variação de tempo, e é nesse sentido que esse estudioso fez, e ele fala da força Coriolis, que é essa força do giro, que acontece em vários fenômenos astronômicos, e no próprio ralo da torneira,
e do próprio buraco negro, e isso daí é uma marcação de tempo, tanto que o horizonte de eventos do buraco negro tem uma gravidade absoluta, e ali naquele momento o tempo para quem está observando de fora, né? E quem está de dentro o tempo está passando, mas se ele voltar, de certa maneira ele vai estar bem mais jovem. Então é interessante que a gente perceba essa situação aí. Aqui nós trouxemos também um exemplo do cinema, né, que é o filme de Superman de 1978, que quando ele viu que a Lois Lane, que morreu, ele quis alterar o tempo, mesmo contrariando as ordens do pai dele de não alterar o tempo, porque o pai dele, Jor-El, né, que é até vivido por Marlon Brando, e aqui Superman vivido por Christopher Reeve, a Lois Lane é Margot Kidder. Então a gente tem aqui uma representação dele girando em torno da Terra e fazendo voltar no tempo a partir de um giro contrário ao giro da Terra. E muita gente achou isso absurdo, achou isso que não tem sentido, pode até não ter, assim, numa visão muito do senso comum, mas os cientistas falam sim da possibilidade de giros promoverem variação e viagem no tempo, giros e giros inclusive com raio infinito, seria talvez vivendo até o último tempo antes da eternidade, mas ou a própria eternidade, mas não temos como gerar giros com raio infinito, né? O giro com raio infinito é a viagem em linha reta, né? Em frente. E Einstein já dizia que o espaço é curvo e a gente poderia voltar até onde a gente está. Então, de certa maneira, viajar na linha reta é viajar em uma curva e viajar no tempo se a gente viajar na velocidade da luz. Aqui eu trouxe também uma representação das espirais do tempo, as espirilas, né, que existem no átomo primordial, ou átomo utérrimo, como ficou conhecido nos anos 60 e até hoje se utiliza essa terminologia, Ultimate Atom, né, que é o verdadeiro átomo, o átomo indivisível da teosofia, estudado pela química oculta. Então olha quantas espirais, na verdade tem giros de espirais volutas, mais volutas. Cada 7 espirilas correspondem à ativação em uma dimensão. Então isso é muito similar ao que acontece com as supercordas. Então a gente tem num átomo desse todas as 7 dimensões que a gente vivencia, dos 7 corpos, e aí a gente tem essa representação toda presente no átomo verdadeiro, né? No átomo que, quando eu digo átomo verdadeiro, não é um átomo químico feito de próton, elétron, etc., mas é aquela vibração que faz gerar qualquer partícula, desde a mais ínfima partícula, como os leptons, os neutrinos, os elétrons e os quarks, e também os hadrons, que as partículas mais pesadas, que são o próton, o nêutron, né? E elas são vibrações, são as supercordas, né, que de acordo com o tipo de vibração você vai ter uma partícula diferente. Então isso tem a ver com o tempo, sim, porque faz a gente ficar preso no tempo, naquele tempo específico, a partir desses giros das espirilas, né? No livro Jung, O Mapa da Alma, ele fala, o Murray Stein, né, fala sobre a teoria da sincronicidade e diz: uma teoria que procura articular um único sistema unificado que abrange matéria e espírito e lança uma ponte entre tempo e eternidade. Olha aí essa ponte, mais uma vez, né? E aí ele faz até essa polaridade aí, né? Essa coincidência oppositorum, né? Que é um termo mais da alquimia que Jung pegou, né? E que a gente tem causalidade e sincronicidade, que é um termo para explicar as teorias de Jung sobre a questão de coincidências, né, que não são para ele aleatórias, né, e o espaço e o tempo, né, no sentido contrário, aí, no sentido oposto. E aí ele trouxe aqui também um outro livro de Murray Stein, que ele traz, né, o livro é Sincronizando Tempo e Eternidade, que é um desdobramento daquele outro, que no mapa de Jung ele faz vários capítulos com temas diferenciados, e um dos capítulos daquele livro é o Tempo e a Eternidade, e ele traz um livro só destrinchando. E aí ele traz aqui o relógio que foi vislumbrado em sonho por Wolfgang Pauli, que é um dos autores, junto com Jung, da teoria da sincronicidade, e mostrando o tempo
tendo várias possibilidades de acontecimento. Um tempo perpendicular a outro e tempos com várias modalidades ali. Ele também vislumbrou a roda de Ezequiel, que tem os quatro evangelistas, e que tem os 4 animais, e que Jung também associou às 4 funções da psique. E ele diz aqui: o relógio do mundo de Pauli está relacionado ao surgimento do transcendente dentro do reino do tempo e do espaço. Há de fato um elo entre tempo e eternidade. Bom, isso foi como a ciência explica, né, hoje, contemporaneamente, o tempo, né? Claro que resumidamente, tem muito mais do que isso. Mas a pergunta: existe apenas uma contagem de tempo? Vamos agora ter uma explicação melhor sobre isso neste livro aqui, ó, A Ciência Oculta e Ciência Moderna. Por sinal, até fiz a capa desse livro, com sugestão de Ricardo Lindemann, né, desse prisma aí na capa. Nesse capítulo, Relatividade Total e Parcial, né, ele diz: relatividade é variável e, iniciando-se com um valor zero no absoluto, aumenta progressivamente à medida que desce aos níveis inferiores da manifestação, alcançando seu máximo no mundo físico, até onde podemos perceber com nossas limitações. Então, é importante entender isso, porque foi o que eu disse antes, que existe um absoluto, onde nada ainda é manifesto, e nesse aí não existe tempo, não existe espaço, não existe nada disso, porque o que existe é a eternidade. E depois, à medida em que vamos nos aproximando do mundo físico, o nível de relatividade vai aumentando, vamos nos tornando cada vez mais relativos, até chegar a esse mundo físico. Este é, em síntese, o que acontece nessa visão, que é a que descreve essa possibilidade da existência de 7 tempos, ou até 8, considerando o tempo absoluto, né? E aí a gente teria os vários tempos de cada plano, o tempo do físico lá embaixo, depois o tempo astral, o tempo mental, o tempo búdico, o tempo átmico, o tempo monádico e o tempo divino. Por que eu não coloquei o tempo divino como sendo o sinônimo do tempo absoluto? Eu sempre depois que eu li muito sobre Logos, sobre o surgimento do universo, quando a gente estuda muitos livros de teosofia, a gente vai encontrar, já no fundo das explicações, a ideia de que Logos já é manifestação. A própria palavra Logos é manifestação. Mesmo na visão dos gregos antigos, que consideravam Logos a palavra, o pensamento, etc., é a manifestação também. Então, a gente não pode, até apesar de Ika-Time colocar o Logos não manifestado, eu sempre boto uma observação agora nos livros, dizendo que há autores que não admitem a possibilidade de considerar o não manifesto como um Logos, né? Mas sim como o absoluto, né? O Parabrahma. O Logos seria a partir do Deus manifesto. E a gente também precisa entender que tem muitos deuses antes de chegar ao Deus absoluto. Aquele Deus que responde às nossas preces não é o absoluto. De jeito nenhum, porque um Deus capaz, um Deus limitado a responder às nossas preces, pode até não ser nem um Logos, pode ser até um ser da hierarquia divina, da hierarquia angélica, melhor dizendo, que seria um anjo que poderia estar ali respondendo aos nossos pedidos, ajudando, né, auxiliando em muitas coisas. E muitos anjos existem até chegar a um nível deste tempo divino, ou deste, poderíamos dizer assim, o Adi. Né? O tempo monádico é no Padaka, o tempo divino estaria no Adi, nesse plano que seria chamado de plano divino, mas ainda é o Deus manifesto. Né? Então, é importante que a gente entenda que existem tempos, né, diferentes para cada um desses, e provavelmente o tempo divino, o tempo do Adi, é o tempo onde acontecem mais coisas em frações de segundos do nosso tempo. Provavelmente acontecem ali muitas coisas e há uma liberdade muito maior de fluir para o passado e presente, porque muita gente podia dizer assim: pô, se já acontece muita coisa em frações de segundos, nossa, isso quer dizer que eles andam mais devagar, porque enquanto a gente está em anos e anos, eles estão vivenciando muitas coisas e tal, e devagar ainda lá. Não, porque a experiência é diferente, a experiência é cada vez menos escravizada ao espaço-tempo.
menos escravizado a uma linha de tempo, menos escravizado a uma dimensão temporal. Então consegue-se uma abrangência, é como se nessa existência a vivência fosse mais plena, tivéssemos cada vez mais perto da plenitude divina e por isso também perto da onisciência, perto da onipresença. Então estaremos numa não localidade muito maior do que até a que consideramos não localidade hoje, porque até provavelmente o plano mental e o plano astral já é uma não localidade grande o suficiente para a gente detectar como um fenômeno transcendente do tempo e do espaço que nós estamos limitados no físico. Então, é difícil de conceber, é difícil de imaginar, mas é fácil de esquematizar, de trabalhar teoricamente, didaticamente. Tá? Então, aqui a representação de novo daqueles 4 corpos mais densos, né? Do físico, etérico, o astral e o mental, cada um com seu tempo diferenciado. Talvez o físico e o etérico tenham até o mesmo tempo, porque estão no plano físico, mas pequenas diferenças pode ser que existam, porque o nível do etérico é um nível subquântico, né? Um nível quântico, subquântico, que já envolve uma relação de tempo diferenciada, uma relação de tempo muito mais aberta. Aí outra pergunta é, como conciliamos o livre-arbítrio com a onisciência divina? Agora as respostas vão ficando menores porque vão sendo por sabedorias milenares que trazem pequenas palavras para grandes sabedorias. No Bhagavad Gita, né, capítulo 11, versículo 32, a gente tem aqui: eu sou o tempo, o grande destruidor dos mundos, sob minha influência e presença como tempo eterno, a manifestação cósmica que você vê ao seu redor é criada, mantida e aniquilada em intervalos regulares, conforme o meu capricho. Então aqui, Krishna como uma manifestação, né, do segundo logos, né, do prana, né, a energia primordial prana, ele é um avatar, um dos 12 avatares, né, que estão ali atuando. Ele é um dos que está aí atuando para fazer com que esse tempo aconteça do jeito que deve ser, né, e proporcionando a gente essas várias formas de tempo em cada universo, porque o prana se manifesta a cada nível dentro da sua sutileza e atuando também dentro desse propósito, dentro dessas finalidades da evolução. Tá? Então, temos aqui para finalizar, nós temos aqui uma mensagem que é bem interessante, que diz respeito a essa resposta também, a lição do tempo. Quando um pássaro está vivo, ele come as formigas, mas quando o pássaro morre, são as formigas que o comem. Tempo e circunstâncias podem mudar a qualquer minuto, por isso, não desvalorize ou machuque ninguém e nenhuma coisa à sua volta. Você pode ter poder hoje, mas lembre-se, o tempo é muito mais poderoso que qualquer um de nós. Saiba que uma árvore produz 1 milhão de fósforos, mas basta um fósforo para queimar milhões de árvores. O tempo pode ser seu algoz em alguns minutos, mas para a eternidade ele sempre será seu benfeitor. Na perspectiva do tempo convencional e ilusório, não existe determinismo e ainda pode-se conceber a ideia de livre-arbítrio. Porém, para uma concepção de eternidade além do tempo e do espaço, tudo já existe e já aconteceu, especialmente para a onisciência e onipresença do Deus não manifesto, absoluto e eterno. Aí vem a última pergunta: qual a importância espiritual da existência do tempo? E eu trago aqui um poema de Chris Driscoll do livro O Tempo é uma Ilusão. E ela diz o seguinte: o tempo é uma dança, um gesto bruxelante da mente, uma orquestração da alma que se curva e se arqueia. Tem as 3 faces da verdade subjetiva, mas pode ser moldado, comprimido ou distendido pela causa e pelo efeito, até ficar tão delgado que se torna a membrana impenetrável, que confina a 3ª dimensão. Ponha a consciência no passado e ela se torna viva. Projete-a na bruma do futuro e ela paira sobre você e enche-o do néctar mais doce da vida.
nós mesmos paramos mesmerizados diante da sombra agigantada do tempo, com medo da lembrança do espaço. E assim nosso destino fica vacilante em seu muro horizontal, sem ousar sonhar com a grandeza do além. Então, se nós já achamos o espaço um fenômeno de grandiosidade incrível, né, de grande importância para o nosso processo evolutivo, que dirá o tempo, né, que é ainda mais poderoso, que junto com o espaço forma um contínuo aí de existência, de realidade, né, de atuação nas nossas vidas, e trazendo memórias, trazendo realidades importantes para a nossa vida e trazendo experiências. Né? O tempo pode ser uma ilusão, mas ele possui uma importante função espiritual. Isso não se pode negar. Então, pessoal, era isso que nós queríamos trazer para vocês de informação. Essa palestra estava perdida porque ainda não tinha sido transmitida, apenas foi feita presencialmente e tínhamos os slides. Achamos que era importante trazer para vocês. Vamos fazer isso com outras palestras também, algumas maiores, outras menores. E aí eu espero que se gostaram, deem aí um like, né, por favor, que é importante para a gente, vai ajudar bastante. Aperte o sininho para ter mais indicações, notificações de novas palestras quando aparecerem. Se inscrevam no canal e deem sugestões de temas, comentem alguma coisa que discordarem, alguma coisa que considerarem que faltou, falar sobre o tempo, algum livro, ou algum conteúdo, algum autor, algum texto, algum livro de teosofia, algum livro de espírita, algum livro de científico que possa esclarecer melhor sobre o tempo. Eu tenho também uma revista, Ano Zero, que eu colecionei todas enquanto ela existiu como revista mensal nas bancas, que tem um capítulo só sobre o tempo. Então eu vou trazer daqui mais uma palestra mais rápida sobre esse artigo da revista e sobre outros temas também que a revista Ano Zero trouxe para a gente e acho que é válido para enriquecer a gente, tá certo? Então, pessoal, nos encontramos no próximo vídeo.